Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre hábitos. E aí, nós temos muitos hábitos, né? E quase sempre eles influenciam positivamente e negativamente a nossa vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O hábito é a repetição de um comportamento, quase sempre instituído ainda quando somos crianças e que levamos para o resto das nossas vidas. É importante conhecer e entender os nossos hábitos, para então reconhecer a necessidade de mudança, levando em consideração as perdas e os ganhos que eles nos trazem. Quando pequenos e crianças, aprendemos a escovar os dentes antes de dormir. Eu tenho certeza que você deve ter aprendido esse hábito. E esse hábito ele foi associado à recompensa, algo positivo, que no nosso caso seria evitar cáries. Isso institui um hábito, faz com que esse hábito ele seja repetido, até você não se dar conta que aquilo é um comportamento, porque vira algo mecânico. Mas agora vamos falar sobre a nossa alimentação. A alimentação é uma necessidade básica nossa, né? Mas comer é algo cultural que também vira hábito. Nosso corpo ele foi projetado para comidas saudáveis. Como eu falei, comer é cultural e gera um hábito. Logo, ingerir açúcar também é algo instituído. Também quando pequenos, quando crianças. Quando a nossa mãe fazia o nosso mingau, né? As nossas papas. Também em determinadas fases da nossa infância e da nossa adolescência, éramos recompensados ganhando balas, doces e chocolates, quando nós nos comportávamos, né? Então, o açúcar, a ingestão do açúcar também é um hábito que só nos faz mal. E o nosso corpo ele não foi projetado para o açúcar refinado, para receber o açúcar refinado, né? O nosso corpo ele foi projetado para os açúcares in natura, como por exemplo a frutose. A ingestão do açúcar refinado ativa o nosso sistema de recompensa no nosso cérebro, que acaba produzindo neurotransmissores que nos dá a falsa sensação de prazer e de alegria. E esses gatilhos emocionais fazem com que nós passemos a achar que a ingestão do açúcar é algo bom, nos faz bem, mas nós não temos noção dos malefícios que de fato a ingestão do açúcar nos traz. E acabamos repetindo esse comportamento, tornando ele um hábito, um comportamento automático e que acaba sendo maléfico para a nossa vida. Mas é possível mudar um hábito, Renata? É sim. Precisamos primeiro ter consciência. E aí eu pergunto, quais são os benefícios que a ingestão de açúcar te traz? Vou te dar algum tempinho para você pensar. Na verdade, nenhum, né? Até porque o açúcar nada mais é do que uma caloria vazia. Logo, não tem nutrientes, não tem proteínas, não tem vitaminas, não nos faz bem algum. E os malefícios do açúcar são inúmeros. Além da diabetes, da cárie e da obesidade, ele está relacionado com câncer, com Alzheimer, afeta a nossa memória, a nossa atenção, nossa concentração. Está relacionado também com a variação de humor e dentre outras doenças mais, né? Se a gente for falar, a gente passa o dia aqui falando para vocês. Então, o primeiro ponto é ter consciência. Quando se tem consciência que não tem benefício algum, só malefícios, aí a gente vem com a necessidade de mudar. A gente precisa mudar. Depois que a gente toma consciência que não nos faz bem, vem a necessidade de mudança. E depois da necessidade de mudança, vem as alternativas. E quais seriam as alternativas? A primeira delas é a mudança do hábito. Primeiro você tem a consciência, depois você vem a necessidade de mudar e depois vem as alternativas para que essa mudança de fato aconteça. A adaptação ela se dá com a quebra do hábito. Primeiro você se adapta fazendo trocas, como por exemplo, tomar um suco sem açúcar. Para mim não há diferença alguma. Por quê? Primeiro porque eu já me adaptei. Foi feita essa mudança gradativa, né? A retirada gradativa do açúcar na minha ingestão. No caso eu fiz do suco, mas você pode fazer do café. Começar a tomar o café sem açúcar, o suco sem açúcar. Mas por que, Renata, isso?
Porque toda vez que você faz uma repetição de um comportamento, no caso, todas as vezes que você toma café com açúcar e você repete café com açúcar, o nosso cérebro ele cria um caminho. E esse caminho, a cada vez que você repete, esse caminho ele se torna mais forte, ele se torna fortalecido. Então, o processo de adaptação é a retirada do açúcar para que a gente possa quebrar esses caminhos. E quando a gente quebra esses caminhos, o nosso cérebro ele vai precisar se adaptar àquela nova informação. Suco sem açúcar. Não vai olhar para o suco e dizer é um suco amargo, azedo, sem sabor. Você começa a adaptar também as suas papilas gustativas. E aí a gente está trabalhando a neuroplasticidade cerebral, expandindo a capacidade do nosso cérebro, mudando os caminhos. Então, a mudança ela é possível sim. Primeiro passo, a consciência. Segundo, escolher mudar. E terceiro, procurar alternativas. E uma delas é a adaptação. E a mensagem que eu deixo para você hoje é que você tem o controle, eu tenho o controle, nós temos o controle. E um comportamento e um hábito, ele pode mudar sim, ele pode ser mudado. Basta você tomar consciência, decidir mudar e fazer acontecer. E não é difícil, tá? Porque você pode contar conosco, comigo e com a minha equipe. Porque juntos nós somos mais fortes.